Olá, estou aqui diante da mensagem 5 identificações definidas da verdadeira Igreja do Deus Vivo, pregada pelo nosso irmão William Marion Branham, um profeta de Deus desses últimos dias, vindicado por sinais e maravilhas diversos, não uma vez, duas, mas milhares de vezes. Foi conhecido em torno do mundo inteiro suas viagens evangelísticas e os sinais que se seguiam. Então são ensinamentos profundos para os nossos últimos dias aqui, entregues por Deus, entregues da parte de Deus a nós, a igreja nos últimos dias, por meio do nosso irmão, um ministério nele, um dom para nós, a igreja no fim aqui. Eu recomendo as mensagens dele e nesse caso aqui, falando dessa aqui exclusivamente, apenas alguns destaques que eu notei aqui, porque o meu interesse nessa mensagem é porque eu quero reconhecer as características, o que delineia a verdadeira igreja do Deus vivo. Porque há tanta confusão nesse meio, há tantas religiões e tantas maneiras de ver, maneiras de dizer que isso é isso e aquilo é aquilo. Há tantas formas. São tudo dogmas, porque a verdade é uma só. E agora a verdade é um mistério, porque as mesmas palavras dão entendimentos diferentes a diversas pessoas, mas por aquele espírito que unge a pessoa no estado em que ela está lendo, ele leva e conduz o pensamento dela no sentido de ele compreender o real significado. Então, daí a importância de se ouvir e aprender de quem tem o Espírito Santo, que tem a mente de Cristo, que tem a mente daquele que escreveu e sabe, portanto, entender conforme aquele que escreveu o que é que está escrito. Então, a verdade é que existem muitas ramificações de cristianismo por aí, cada um tem sua ideia, cada um tem suas conjecturas e tudo mais. E esse daqui é uma coisa sobrenatural, conforme as manifestações bíblicas lá atrás, no passado, um profeta de Deus previu diversas coisas de forma infalível, sabendo então que aquelas previsões não era o homem, mas era Deus, porque como poderia o homem dizer uma coisa ou determinar uma coisa que ainda estava por acontecer? E assim são várias e várias coisas, né? E coisas sobrenaturais. Então, mais especificamente, isso aqui é para a igreja, ou os grupos nesses últimos dias que congregam em torno dessa mensagem, dessa palavra de Deus nesses últimos dias. O termo mensagem se torna confuso na medida que os próprios livretos agora também são chamados mensagem. Não deveriam, deveria ser como lá na França e dizerem as brochuras, os livretos. Porque então fica tudo confuso. A mensagem 5 identificações definidas do verdadeiro Igreja de Deus vivo sugere que existem várias mensagens, quando na realidade a mensagem para esse tempo é uma. Compreende? Muito embora ela seja constituída de diversas compreensões, de mistérios e tudo mais, que pela renovação do nosso entendimento chegamos a um determinado conhecimento. E é esse conhecimento que é a mensagem, é o entendimento último a que chegamos e que não devemos de maneira nenhuma pontuar o processo com um ponto final, como se Deus não pudesse continuar mais. O que, segundo o próprio irmão Branham ensina, seria já estar organizado, porque organizar-se realmente é pontuar a revelação de Deus com um ponto final, como se ele ainda não fosse continuar a sua obra, como se ele já tivesse feito tudo que se tinha por fazer. E eu vejo uma certa tendência nossa nos grupos que acompanhamos e nos reunimos em torno dessa palavra nesses últimos dias aqui, de estamos organizados nesse sentido, de que as pessoas não estão dispostas a aprender de Deus hoje mais. Elas pensam que tudo que elas têm é que simplesmente já foi dado por Deus e está lá nas mensagens. Enquanto a própria mensagem diz que a igreja chegará a um entendimento que ela não tem, e quando ela chegar a esse entendimento, ela irá no rapto. Compreende? De todos os modos, é uma revelação, requer revelação, o irmão Branham diz, e requer revelação profética, mas Deus continuará. E se requer revelação profética, e estamos numa era profética, e você acha tão estranho pensar que alguém poderia ter alguma coisa da parte de Deus a entregar. Mas na realidade eu tenho. E não vou falar disso agora, mas quero realmente falar sobre a mensagem e estou simplesmente explicando por que eu fui ler a mensagem. Estou tentando delinear o que é a igreja, e isso já tem sido feito aqui. Eu quero tentar apontar são justamente as incongruências que eu vejo em relação ao que eu observo em nós
do que eu observo que foi pregado em relação a essa igreja. Compreende? Então eu vejo que nós estamos com essa tendência desde que já há muito, não é da agora. Não é por dizer assim, o pastor Jonas ou alguma coisa assim. Vocês estão se levantando contra o pastor Jonas. Não, minha intenção era de todos os modos conversar com o próprio pastor Joaquim sobre essas coisas, entendeu? Já por 7 anos tem estado observando essas coisas. Deus tem estado me mostrando enquanto eu estive angustiado e com problemas, mas nesse sentido, para o propósito, eu creio, de me manter quieto e poder estudar essas coisas. Então eu não vou ler a mensagem, mas vou apenas comentar aqui alguns comentários que eu achei interessante, que eu teria o que comentar sobre eles. Então, aqui está ele dizendo: eu me sinto um pouco tímido perante câmeras. Eu gosto, pode tirá-las. Não tem problema. Eu as fico observando, estou consciente delas. E não tem problema, não tem problema. Eu lembro dessa expressão do irmão Brana quando eu estava ouvindo o áudio, ele falando com a sua voz esses termos aqui e o irmão traduzindo logo em seguida. Então eu sei mais ou menos em que sentido ele estava falando, meio que acanhado, como ele está falando assim, eu me sinto um pouco tímido perante as câmeras. Por que eu resolvi comentar essa parte do que disse aqui e anotar ela para mim comentar? É porque eu já tenho sentido assim por muito tempo, que eu tenho estado observando onde está o erro em nós. Como foi que Dalila realmente cortou as tranças de Sansão? As 7 tranças, as 7 eras, falando da igreja, e cortaram o poder da igreja. E então, o Senhor tem me falado em como essas coisas poderiam estar acontecendo. E então, observando isso, que eu sempre discordei dessa câmera, que ela sempre fica girando o seu pescoço para um lado, para outro, e tem se tornado uma coisa tão profissional. Corta para aqui, corta para ali, era necessário uma, hoje são uns 4, 5, 6, cada vez vai se tornando cada vez mais profissional, entende? E eu observo por mim mesmo, a minha natureza, que eu não gosto de estar em grande ajuntamento e diante das pessoas. Então eu sou, nesse sentido, sou como o irmão Brana aqui. Me sinto tímido em relação ao microfone. Não tenho o costume de fazer uso disso. Me sinto tímido em relação às câmeras que insistem em te filmar, ainda que você realmente não tenha o interesse que isso seja feito. Mas estou tentando dizer aqui que, como ele percebeu, eu também tenho percebido. Que essas coisas realmente causam uma mudança na pessoa muito sutil, mas causa. Ela tem consciência de que está diante de uma câmera. E por estar consciente de que está diante de uma câmera, conforme o irmão Brana estava falando aqui, ele ficava todo sem jeito. Então, tentando nos dizer algo, porque isso aqui é parte da mensagem, eu entendo assim. Tanto é que quando ele estava fazendo aquilo, o Espírito Santo nele, deixando gravado e registrado isso daqui, provavelmente sabia que aqui no futuro eu leria isso, que conformaria com aquilo que ele tem me dito também. E entendo que isso é parte da mensagem, portanto. Está ali para um propósito. Para realmente confirmar e corroborar aquilo que o Espírito Santo tem me dito, que essas coisas têm realmente tirado sutilmente a igreja de foco. Compreende? Microfones, câmeras, e você acharia isso um absurdo, talvez. Pensar que não faz nenhuma diferença suas palmas. Pensar que não, tá tudo bem, isso é só exagero de alguém. Quando na realidade não é. Eu tenho sido preparado para justamente saber isso mesmo. Aonde estamos errando? Para ser o mecânico disso. Para descobrir onde está o defeito e para corrigir, para que isso funcione, para que o carro dê partida. E não vejo, dificilmente já havia da pessoa que já vinha à frente, a capacidade de observar e fazer as mudanças que se devia. Agora, mais ainda, se tornou mais complicado, talvez, porque com um conhecimento até um pouco aquém do que o irmão, o pastor Joaquim, dificilmente ele poderia discutir essas coisas. Eu não sei se ele está seguro o suficiente para discutir, provavelmente não, e o que ele vai fazer é simplesmente negar, porque, afinal de contas, se ele não entende, ele quer manter distância daquilo.
que foi exatamente o que foi feito em cada era da igreja. Cada era que se organizou, e quando a pessoa quem Deus podia usar foi retirada de cena, o que eles fizeram? Eles se organizaram para proteger o que eles tinham, e para não errar, eles nunca mais deram um passo. Quando Wesley se levantou, os de Lutero já não podiam mais caminhar. Eles estavam se sentindo inseguros, eles não tinham segurança de que aquilo vinha de Deus. Muito embora um grupo deles tinha, um grupo deles, dos luteranos, podia reconhecer e seguir adiante. Esses eram os verdadeiros crentes. E que tinham a mente de Cristo, por isso podiam reconhecer a Cristo num outro irmão. Cada pessoa que só pode reconhecer a palavra de Deus se ela vier só de uma fonte específica, eu receio que ela não esteja realmente alinhada com Deus. Se a mente de Cristo está em você, ela diz, a Bíblia diz, ela te ensinará todas as coisas. E você discerne bem todas as coisas. Então é motivo suficiente para mim fazer o meu diagnóstico e saber, não estamos nascendo de novo. Não temos a mente de Cristo na realidade. Muito embora temos muito conhecimento sobre a Escritura e o entendimento do que ela está dizendo, mas fazer o que ela diz realmente não estamos fazendo, não estamos morrendo, não estamos nos encontrando nesse sentido, de morrermos para nós mesmos, de encontrarmos com Cristo. Tenho observado que nossas reuniões têm se tornado cada vez mais formais e organizadas. Até o ponto que você tem todo um cronograma, tem todas as coisas pré-estabelecidas. Literalmente isso vai engessando o espírito. Não há liberdade. Se você vai pregar, as pessoas esperam estar ouvindo isso você lendo de algum livreto. Eles não sabem reconhecer a palavra. E eu me perguntando, que livreto Jesus pregava, que ele lia? Ele tinha que andar com os pergaminhos para poder abrir para o povo e dizer, aqui diz Isaías, aqui na linha tal. Ou eles já conheciam a palavra e ele podia simplesmente mencionar ela e a mensagem dele não era uma cópia dos pergaminhos, mas o entendimento que ele tinha obtido dos pergaminhos. Daí é onde está. As pessoas estão lendo os livretos, que são as traduções literais das mensagens pregadas, mas não estão pregando o entendimento que obtiveram nelas. E eu me difiro deles nesse sentido, porque eu tento expressar o entendimento que eu captei lá. E eu não estou aqui para ficar lendo aqui, lendo ali, lendo acolá, como se eu estivesse dando tiro no escuro. Compreende? Então eu estou tentando observar aqui, quero te advertir antecipadamente que sou um cristão nascido de novo. Tenho a mente de Cristo. Ele me ensina todas as coisas. Qualquer coisa que eu ouço que é contrária à palavra, normalmente aquilo me arranha por dentro. E em seguida ele me ensina como que isso está errado de acordo com as escrituras, com o que está escrito lá e como que isso não concorda com o que está escrito. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não conhece a vontade de Deus. Conhece literalmente do ponto de vista teológico, comparando versículos com versículos, mas nunca esteve apercebido do que é a intenção de Deus, e o que é o desejo dele, o que é o projeto dele, o que ele está fazendo. E eu já tenho me focado nessas coisas. Não sei citar para você versículos de cor e referências e relações de referências ou alguma coisa assim. Não sei preparar para você um belo discurso, mas eu sei tentar transmitir para você aquilo que Deus tem me dado, de entendimento. Então uma das coisas que ele tem feito é me fazer um consultor. Eu sou um consultor no sentido de que estou já há algum tempo observando onde está o problema. Um consultor de uma empresa, o trabalho dele é se aproximar dessa empresa, conhecer as instalações, conhecer o procedimento, conhecer como as coisas acontecem, conhecer o caixa, conhecer o fluxo, conhecer tudo e então poder determinar onde está indo o dinheiro, o que está acontecendo, qual que é o problema, o que tem que ser feito e solucionar aquilo. Um consultor. E eu fui feito um consultor nesse sentido. Também fui feito um atalaia, porque aquilo que eu vejo eu devo declarar. Não tenho visto lugar, aliás, não penso que tivemos, porque a própria pessoa que estava à frente era ele próprio o atalaia. Agora, como é que será o atalaia em outro lugar? E então tenho observado o que é que tem retirado a nossa experiência com Deus.
como que estamos organizados, muito embora não tenhamos nos dado conta, isso o Espírito Santo me ensinando aqui. Então eu anotei isso aqui para esse propósito, para mencionar isso, que sim, estou vendo aqui uma vindicação daquilo que tem entendido pelo Espírito, que as câmeras realmente influem nas pessoas e que elas não mais são como se elas estivessem lidando com aquele grupinho de irmãos que tem ali, 20 pessoas, 30 pessoas. Elas estão meio que, por dentro em si, elas estão falando a um grande auditório de 4.000 pessoas, 20.000 pessoas. Muitas vezes trabalhando muito mais para aqueles que estão vendo pela telinha do que aqueles que estão diante deles. E isso não é comunhão. O irmão Branham disse, comunhão é você conversar com e ouvir de. Uma conexão por rádio não é comunhão. Porque eu posso te ouvir, mas eu não posso falar. Você com essa minha gravação não tem comunhão comigo. Porque você não pode falar. Não há uma interação. Então nos dedicamos muito mais ao trabalho daqueles que estão em casa do que aqueles que estão diante de nós. Seus microfones fazem os mesmos. Eles separam as pessoas, inibem todo mundo, de modo que você sabe que num lugar onde tem um microfone, é falta de educação falar sem um microfone. Isso está implícito, subconscientemente. Que num lugar onde tem microfone, você precisa do microfone para falar. Então quem tem um microfone tem a voz, tem a palavra. E isso é contrário à palavra que diz que eles eram, no início, uma comunidade. Não existia essa estrutura organizada sob esse molde de escola que temos hoje aqui. Eu sei que vocês falam muito sobre ordem da igreja e tudo mais, mas vocês só tomam a parte da mensagem que lhes convém para manter o povo preso. Porque a mensagem também ensina que Deus nunca nos mandou construir igrejas. Como poderia então determinar o que é um átrio, um lugar santo e um lugar santíssimo debaixo de um carvalho? Então são coisas que você nota que elas estão inconformes com a palavra. Muito embora tenha vindo de uma fonte tão abençoada como nós recebemos. Mas você vai entender que o próprio irmão Branham estava acrescentando conhecimento a conhecimento, e pela renovação do seu entendimento ele foi chegando onde ele chegou, até o ponto de que quando ele Deus revelou os selos por meio das suas revelações, ele disse que compreendeu completamente o livro, um novo livro então. Isso já era 1962, coisa assim, eu creio. Ou seja, só mais 5 anos de ministério depois daquilo, não houve muito mais que foi acrescentado, mas ele disse que compreendeu o livro totalmente diferente agora. E as pessoas pensam que Deus não tem mais o que falar, que você tem que ler somente o que está nas mensagens. Estão tirando isso de um contexto onde ele diz que tem que se diga somente o que está na mensagem, mas em relação aos mistérios e as coisas que ele entregou, ele de maneira nenhuma está te limitando a ficar repetindo as palavras dele, mas para você não ficar conjecturando e tentando também colocar a sua revelação nas coisas. Simplesmente tome do jeito que ele disse em relação aos mistérios e o que foi entregue. Mas de modo nenhum diz que você está limitado e que Deus não pode, ou seria dizer que estamos organizados. Deus não pode mais nos falar, porque ou ele nos fala aqui dentro disso, ou então, ou das literaturas, ou então ele não pode mais falar. Você compreende? Ele não pode mais trazer alguém que venha trazer uma mensagem hoje, por exemplo, do dia de hoje, por exemplo, dizer, vocês precisam se ajuntar e congregar e viverem juntos e se retirarem da cidade. Ele não pode. Porque isso não está lá exatamente escrito dessa maneira lá. E, no entanto, ele não pode usar uma outra pessoa. E ele também teria que dizer somente o que está escrito lá. Sobre esse assunto, morarem juntos, comunidade, falou algumas coisas do meu Branham. O Espírito Santo me chamou a atenção a essas coisas quando eu li a mensagem. Sobre Ananias e Safira e como lidaríamos com eles de novo. E sobre comunidade, como que nesses últimos dias haveria sim grupinhos deles reunidos, um grupinho num país, um grupinho no outro país, outro grupinho no outro país, vivendo como aquela igreja primitiva lá. Então são coisas que estão na mensagem, que as pessoas não comentam. O que mais que está sobre isso na mensagem? Está o irmão Branham dizendo que ele deveria ter feito da sua congregação uma comunidade e ele nunca fez. Então não ouse pensar que nós temos uma comunidade. Eles eram muito mais unidos do que nós e eles ainda não eram uma comunidade.
E porque está escrito no nosso nome, Comunidade Evangélica Cristã, não venha me dizer que somos uma comunidade porque tem um nome comunidade no nome. Comunidade vem de ter as coisas em comum, seria comunidade. As coisas em comum. Compreende? E longe estavam eles de serem uma instituição. Hoje existe toda uma relação que você fala igreja quando você devia mencionar a instituição. Ah, porque a igreja tem que se posicionar de acordo com o decreto e tal. Eu falei, não, então você tem que falar a instituição tem que se posicionar. Porque não se refere à igreja. A igreja nós vamos descobrir aqui pela mensagem as cinco identificações definidas da igreja do Deus vivo. O que é a igreja? Porque isso aqui deveria ser o que você deveria estar fazendo, ensinando as pessoas, desconfundindo elas. E não misturando tudo. Você quer se referir à instituição e se refere aos que nasceram em Cristo. Atribuindo a si, a instituição, esse nascimento e, portanto, uma vindicação por meio do nascimento. Quando na realidade não é bem assim. É simplesmente uma instituição. Mas os cristãos, a igreja realmente, quando você fala igreja, o único entendimento que devia ter na mente das pessoas eram os nascidos de novo. Esses são os únicos que são igreja, e fora de Cristo, antes do novo nascimento, você ainda nem está adorando em espírito ainda, você está adorando exteriormente. E isso está na mensagem. Então, o novo nascimento, como nós vamos perceber aqui também, que o Espírito Santo tem batido e batido nessa tecla. Observe para você ver. Eles falam da palavra, eles falam do milênio, eles falam do rapto, eles falam disso e daquilo. Todas as coisas, menos a coisa essencial, o novo nascimento. Ninguém está trabalhando em cima disso, ninguém quer descobrir que não tem o novo nascimento. Ninguém quer descobrir que não tem. E eles precisam se olhar no espelho da verdade e saber, somos carnais. Tem-se que fazer como eu tive que fazer. Somente quando eu pude assumir e admitir isso. E enquanto negamos para nós mesmos e dizemos que estamos indo muito bem e simplesmente motivando todos dessa maneira, como se estivesse tudo bem, e eu não vejo as pessoas novo nascimento. E o que se segue é o novo nascimento, que é o que nós vamos ver. Porque aqueles sinais têm que seguir o crente. Deus disse que seguiria. Não pode falhar. Se você diz que creu, ele disse, esses sinais seguirão. O que mostra que ele aceitou então sua fé, ou então você ainda não foi aceito ainda. Ele ainda não sentiu confiança. Ainda não verificamos junto a ele que amamos ele realmente, mais do que nós mesmos. Então, entre as coisas que eu observei, microfone, como que você deveria ter uma reunião de jovens, onde você teria companheirismo de verdade. Você fala, companheirismo dos jovens. Que companheirismo dos jovens? Não há companheirismo. No entanto, tenho certeza que cada irmão concordará que está achando muito bom, mas é porque eles não conheceram coisa diferente. E nós estamos sendo condicionados a não reclamarmos de nada. E não estamos reclamando, mas se você olhar para a igreja de Éfeso, eles questionaram aqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Eles têm que ter liberdade para fazer isso. Os adultos, que é o que eu estou tentando fazer aqui, que é o meu trabalho, inclusive. O Espírito Santo nos foi dado para esse propósito, colocar as coisas em ordem. Impossível para mim não me sentir arranhado cada vez que eu vejo um erro em relação à palavra de Deus. E a ordem da igreja diz, é meu dever dizer essas coisas. É meu dever procurar quem quer que seja e lhe apontar onde ele está errando. E as pessoas simplesmente não têm tido tempo. Eu não sei, eu acho que eles pensam, é igualzinho o Estado, eu acho que é o povo que serve a eles, não é eles que servem ao povo. Você tem que marcar a hora, você tem que ver com ele quanto... Eu não sei. Só atendem depois do culto e ainda assim mesmo você tem que, quando eles estiverem bem dispostos, aparentemente. Quer dizer, de um dia inteiro, não se poder marcar uma hora com essa pessoa, sentar pacientemente e ouvir ela. Não tem. Desculpa, eu não estou indo ali para me aprender, na realidade. Vou para ter companheirismo em torno da palavra, mas para acrescentar, eu diria que é mesmo o companheirismo em torno da palavra.
Então, ao invés de ter realmente uma integração, e as pessoas querem tirar as pessoas do celular, dos meios digitais, e ao mesmo tempo não promovem interação física entre as pessoas. E as pessoas estão relacionadas lá fora, mas não estão relacionadas interiormente entre si. E esse lugar é um lugar de sentar e ouvir. A realidade é essa, você não exerce nada aí. Não há um estímulo por parte de ninguém de você exercer alguma coisa, fica parecendo que é o ministério. É coisa do ministério. Ah, oração, não, eles estão lá na frente. Por que você, como cristão, não está aprendendo que, opa, oração é comigo, o Senhor me enviou, disse, ide, pregai o evangelho. O poder de Deus. Você crê, irmão? Não existe um estímulo em parte nenhuma. Deus não está em você, só está neles lá na frente. Nem exercer, nem te levam a morrer para si mesmo e nascer em Cristo, e nem muito menos a exercer nada. Na realidade, você é um ouvinte. Você não é um membro da congregação. Não do como era o princípio lá, onde todo mundo participava. Onde tudo que alguém tinha que fazer era levantar a mão para ser educado e dizer, agora é minha vez. E todos tinham que escutar ele também. Não, hoje existe tanta burocracia, você tem que vir por aquela porta, e você tem que procurar a chave com não sei quem, que aí você tem que pedir autorização para não sei quem, mais ou menos, né, tentando ilustrar isso para você, não que isso seja literalmente assim, mas é mais ou menos assim, você tem que ter os caminhos. Porque até mesmo tomando a própria mensagem, porque quando o irmão Branham pregou a mensagem, a ordem da igreja, você vai ver pelo tempo, eu entendo que ele estava tentando colocar em ordem a igreja para não haver desordem, mas de modo nenhum ele está tentando fazer de um lugar santo, porque não existe um lugar santo. A Bíblia diz que não, e as pessoas insistem nessas coisas. A casa de Deus, e a casa de Deus vive fechada, você chega lá, tem um porteiro. Quer dizer, isso aí devia ser uma igreja, isso devia esclarecer as pessoas da realidade das coisas. Por que isso é tudo misturado dessa forma? Casa de Deus, a Bíblia não diz diferente. Ela disse, que casa me edificaríeis? Pois se eu encho os céus e a terra, que casa me edificaríeis? Ora, isso é Bíblia. Está escrito lá. Ah, mas o irmão Branham diz, eu creio isso foi feito propositalmente para nós descobrirmos nesse dia se nós estamos crendo a palavra ou o homem. Porque não interessa quem seja o nosso querido e amado irmão. Deus permitisse ele tropeçar para você observar. Estou crendo tudo o que ele diz cegamente ou estou levando tudo isso à palavra e conferindo com a palavra? Mas nós somos ensinados a simplesmente confiarmos nas lideranças. Não, eles estão fazendo o que tem que fazer lá. Não, eles têm os pastores auxiliares, eles estão de olho, tá tudo certo. E engraçado, e não está tudo certo. Com pastores auxiliares, muitos deles, e com reuniões do país inteiro, e está errado as coisas. E as pessoas estão desapercebidas e simplesmente não se importam. Porque estão condicionadas a acreditar que o ministério está fazendo. Quando eles deveriam realmente estar sendo ensinados a buscar entrar nesse ministério. Entrar em Cristo, nascer nele. De uma experiência de um novo nascimento. Em poder, que nós vamos ver aqui, o poder tem que seguir. Então isso tem sido o que Deus tem feito já por anos aqui, enquanto Ele me ensina, enquanto eu leio, enquanto eu oro, enquanto Ele conduz minha mente pelas coisas que eu encontro, mesmo fora da Bíblia, falando comigo e me ensinando as coisas. Tenho observado como que nós temos sido tosqueados do poder de Deus, das bênçãos de Deus, e não tem encontrado lugar que falar. As pessoas têm até mesmo resistido a Deus, pensando elas serem grandes sujeitos, que são o grande sujeito do Brasil, que de repente não quer parecer que de repente tivesse mais alguém que pudesse ser essa pessoa. Então chegar ao ponto de negar ao povo o conhecimento para simplesmente permanecer sendo essa pessoa e dizer que estamos todos bem. Negar ao povo o acesso. Não, estamos te protegendo. E a Bíblia dizendo completamente diferente. Olha, se você tem realmente feito o seu trabalho e tem levado eles a Cristo, a Bíblia disse, eles são ovelhinhas de Jesus, eles não ouvem voz de mais ninguém. Por que você temeria? Por que Jesus temeria que alguém viesse? Ele disse, ninguém as arrebataria da minha mão. Por que ele temeria que alguém viesse e lhe dissesse algumas palavras bonitas e arrastasse eles embora?
Ora, diríamos como Paulo, foram de nós porque não eram nossos. Mas não, por algum motivo, vocês estão contrários à palavra de Deus. E por algum motivo, todos aí sentados, as bundas nas cadeiras, estão simplesmente confiados de que não, que estamos todos bem, que estamos indo bem, o barco está indo, ó, maravilha, chuchu beleza. Certo? E aí está por anos e anos a fio, e não há a vindicação, e os sinais não seguem. E é claro, aí tomamos a palavra e alguém diria, como Abraão. Abraão também estava velho, não podia ter o filho. Eu sei. E isso é a nossa condição em relação à nossa capacitação de sermos salvos, de sermos bons, de sermos perfeitos. Nunca seremos, é a perfeição dele. Mas de modo algum isso deve se aplicar ao poder de Deus que deve seguir, porque a palavra diz que seguiria. Então até mesmo o entendimento colocado erroneamente nesse sentido estaria errado. Mas é como Abraão. É a seca de Sara, não está produzindo nada. Não creio que seja assim. Eu creio que a condição de Sara fala da nossa incapacidade de gerar o filho em nós mesmos. De nos convertermos a Jesus, nós mesmos por nós mesmos. De sermos achados dignos e de estarmos assentados em lugares celestiais. Não há como. Essa é a nossa incapacidade. Mas no que diz respeito à sua fé, é a sua fé. Por incapacidade, você tem que vir a essa fé. Aí é que é fé, justamente pela incapacidade. Mas então, se por fé você está capacitado por Jesus Cristo, você tem que produzir o filho. E as pessoas conformando as pessoas. Não, você é assim mesmo, fica calmo, tá ótimo, assim, é porque você está na seca de Sara. Não é porque você é um incrédulo. Não é porque você realmente nunca creu em Deus ainda como se deve, uma fé louca que pudesse mover a palavra. Não, é porque você sabe que é assim mesmo. Diversas coisas fora de ordem. E eu observando elas como um consultor para observar onde está o erro. E as pessoas ovacionando todo mundo. O grande ministério que foi feito, que tem sido feito. E damos graças a Deus pelo que foi feito. Mas levantai e andai, não será aqui o vosso descanso. O pastor aqui nunca introduziu um ismo. Sim, mas também nunca caminhou também. Ou seja, se organizou, foi o que os outros fizeram. Lutero nunca produziu um ismo. Se organizou, nunca mais aceitou mais nada. Que ismo ele vai produzir? Me sinto tão seguro de pregar só o que está nas mensagens. Eu sei, todos eles fizeram isso. Eles se sentiram tão seguros de pregar só o que Lutero pregou. E o Espírito Santo não tem mais liberdade, ele tem que alçar voo e ir em algum lugar, achar um bêbado em algum lugar para falar com ele. Então os microfones, queiram ou não, eles também fazem isso. Eles introduzem uma condição mental nas pessoas. O próprio microfone. Um aparelho que você diria, olha, que mal tem. Que mal tem que as pessoas deixaram de usar as vozes uns com os outros para usar esses meios eletrônicos. E eles se tornam os sujeitos do microfone. E eles até mesmo se apropriam do microfone. Se você tentar falar e pegar aquele microfone, dificilmente você terá a sua vez. E se você tiver, a pessoa está no seu cangote com a mão assim, junto do microfone, tipo assim, te acelerando. Acabou? Acabou. Aí devolve para mim. Toma, eu te empresto ele por 10 segundos. Fala alguma coisa para nós. Então aquele se tornou o lugar de se falar. O próprio púlpito é o desenvolvimento disso. De um lugar específico que você viesse chamar aquele lugar e santificar esse lugar, e então as pessoas estão impedidas de acessar aquele lugar. Quando isso não existia um púlpito. Porque o púlpito sugere que aquele é um lugar. E talvez ele fosse instituído para organizar. É aí que está o problema. Organizar.
para organizar. Falou, não, vamos colocar um púlpito aqui, o lugar de falar é lá. Quem for falar vai ter que ir lá e falar. Aí então todos podiam ir lá e falar, que era igualzinho todo mundo poder levantar a mão e falar. Mas desse ponto, em ter esse lugar onde todos falavam, para ele ser um lugar onde somente os nicolaítas falavam, foi um pulo. Eles não podiam fazer isso enquanto qualquer um podia levantar a mão e falar, onde não existia um lugar para eles chamarem de seu. Mas agora já havia. E por mais que inicialmente todos podem falar lá, é questão apenas de conquistar o lugar e tirar o leigo de cera. Então, púlpitos, microfones e essa sua plataforma mais alta e esse cercadinho, tudo isso daí implica na mente das pessoas em uma separação, em um grupo diferente, honorável, reverenciável, quando não existe isso em lugar nenhum nas Escrituras. Nenhum honorável entre nós. Amamos uns aos outros, mas isso é tudo, porque temos que ter morrido para nós mesmos e não temos interesse em sermos honoráveis em nada. Jesus Cristo não teve ele próprio. Ele veio servir e não ser servido. E isso tudo é a Bíblia, está escrito lá. Não preciso tirar isso da mensagem em alguma parte. E duvido que as pessoas estão supostas a ouvir a Bíblia hoje. Não, você tem que tirar isso da mensagem. Como que dá a impressão de que alguns entendem que se o irmão Branham não falou, não era para nós, aquela palavra na Bíblia não era para os nossos dias hoje, não era importante. Toda a Bíblia é importante. Se você não crer toda ela, você não tem direito ao Espírito Santo. Você tem que crer, e crer não é só acreditar toda ela, é executar toda ela, é se estribar em tudo que ela diz. Isso te dá o direito ao Espírito Santo. Muito embora isso vai te fazer um louco. Se estribar no que ela diz, vai te fazer agir como um louco. Vai te fazer ser um motivo de crítica, de zombaria. Mas é o caminho. É humilhante, é isso mesmo. É por isso que cada um lá na frente, segundo a própria Bíblia, deveria ser o menor e não um grande sujeito que temos que estar inflando ele, inflando ele, inflando ele. Pelo contrário, ele está lá para ensinar todo mundo a se esvaziar. Então como assim? E alguém vem, dá umas bombadinhas, e aí a pessoa fica mais enchidinha. Aí daqui a pouquinho vem outro, dá mais uma bombadinha. Então assim, vai todo mundo ficando inchado. É um lugar de visualização, um lugar mais alto, um lugar restrito a ele só. E vai se criando isso. E isso tudo é errado, segundo o que eu sinto, da parte do Espírito Santo. Está tudo isso errado e fora do lugar. Coisas que você diria, mas o irmão Branham disse, e você não entenderia. Ele mesmo chegaria a um entendimento melhor mais à frente, como ele fez no decorrer do seu ministério. Que foi chegando a novos entendimentos e ele foi aceitando à medida que eles vieram. E abrindo mão das velhas coisas. E você deve fazer o mesmo. Ainda que aquilo foi Deus, mas então se ele está acrescentando luz, caminhemos na luz. Então eu creio que Deus, para esse mesmo propósito, deixou essas coisas dessa maneira. Ele comentando aqui algo que corrobora aquilo que eu tenho sentido também. Que essas coisas têm sido meios pelos quais houve os cultos antigos e como as coisas eram simples. E quando se pregava para as pessoas que estavam ali diante das pessoas. E como que era diferente a atmosfera. E o irmão Branham disse, quando uma igreja se faz uma grande igreja, então nós esquecemos a verdadeira coisa. A verdadeira coisa, repetiu. Isso tudo para mim são pistas deixadas, para mim encontrar. A verdadeira coisa. E qual é a verdadeira coisa, irmão Branham? Que uma grande igreja, quando ela se torna grande, ela perde, é a sua simplicidade. É aquele calor humano que nós cantamos Igrejinha da Roça. Porque ali é um calor humano diferente. Por quê? Porque é tão simples. E é aí que está o segredo. Veja como eles começaram a tosquear. Desde lá do passado arrumaram para eles grandes templos, grandes batinas. E o irmão Branham dizendo, deram para eles os melhores ternos, os melhores carros. O que isso está fazendo? Isso está tratando você por dentro, te afastando do seu objetivo, que é justamente mortificar-se a si mesmo. Vir a ser alguém desprezado seria um motivo de grande regozijo seu, ser desprezado por ser aquilo que é uma coisa que não há beleza nela, como Jesus Cristo.
E talvez ser motivo de riso de alguns. Mas estar feliz por ser motivo de riso de alguns, para ser o motivo da alegria de Deus. E Deus está chamando o povo a sair dessas coisas e viver numa comunidade simples. De forma simples e sustentável. Diferente dessas coisas modernas aqui que não permanecerão. A economia está por um fio. Guerra civil. O que você acha que vai acontecer com os supermercados? E onde você acha que você vai conseguir alimento? Para você comer, para os seus filhos? Certamente que Deus castigará a cidade, porque os males vêm delas. Acho que foi Amós quem disse. Aconteceria algum mal à cidade sem que o Senhor o tivesse feito? Porque é na cidade onde o pecado se amontoa. A maldade se amontoa. Ele disse que o anjo saiu a marcar as testas daqueles que gemiam com as abominações que se cometiam na cidade. A cidade está condenada, mas você prefere estar aqui. E não há quem seja líder nesse negócio daí, para abrir a boca e falar ao povo, não há espaço para mais ninguém. Fala, olha, se vocês pretendem gozar de algum independência no futuro, vocês deveriam pensar severamente em viver uma vida simples no campo. A Bíblia mesmo diz, quando vir essas coisas se aproximando, então fugir para os montes. Mas não. As pessoas querem realmente olhar para os seus sacerdotes, amáveis sacerdotes, seguir-lhes como eles faziam com seus fariseus. Certamente eles sabem para onde está nos dirigindo. É o sacerdócio de Arão, que Deus instituiu. E esses igualmente, ora, nós sabemos, eles cresceram junto do ministério, estão no ministério, e eu contestaria o próprio ministério anterior sobre essas coisas que estou propondo aqui, com a autoridade que creio ter sobre mim para fazer isso. Mas infelizmente as pessoas esperam que você chegue se curvando, com um certo ar de subserviência, né, para ver se consegue da pessoa a caridade de um tempo para te ouvir, ou alguma coisa assim. Não sentem que é dever deles até, como um irmão, ouvir um outro irmão, até no sentido de ajudar ele, falar, se ele estiver certo, então seremos ajudados. Se ele estiver errado, então eu o ajudarei. E lhe ajudarei a entender onde ele está errado. Por amor ao meu irmão, vou sentar e ouvir ele. A Bíblia disse, estai preparados e prontos para responder quando lhe for perguntado o motivo do seu regozijo. Você deve estar pronto a fazer isso. Mas não, as pessoas hoje têm que marcar horas com elas. O que de espiritual que nós temos? Marcando horas. As pessoas te acelerando. Não há interesse. Tenho visto os seus ternos também. Estão completamente fora do que diz a Bíblia. Não havia neles nenhuma roupa diferente dos demais para dizer, é porque é o uniforme dele. Porque também não havia uma instituição, e eu quero que você observe isso. Vocês são uma instituição religiosa. Eles eram uma irmandade. Bem diferente. Até o próprio pão deles, que era o mantimento único, eles repartiam uns com os outros. Vocês são uma instituição. E tal qual o Estado fez com o povo, que eles foram criados em função do povo. E agora eles querem escravizar o povo. De igual modo, tem se tornado a igreja. Ela foi, esses que são aqueles que se dizem um ministério, eles foram levantados em função do povo e para servir o povo, sendo os menores entre o povo, mas na realidade eles se fazem os maiores entre o povo. Grandes sujeitos, grandes realizações, grandes roupas, grandes nomes, grandes considerações e agradecimentos. E como será que Deus olha para isso tudo? E enquanto as pessoas dizem como que elas estão salvas e estão indo tão bem porque creram na mensagem, como podem elas terem crido a mensagem
terem sido batizados com o Espírito Santo, terem a mente de Cristo e não observar essas coisas que eu observo? Seria um exagero meu? Ah, ele é um fanatismo. Não tem necessidade desse exagero, é um fanatismo. Ora, Deus faz conta de cada palavra sua. Ele disse: nem um jota, nem um tio que o Senhor me tirar da lei. Para dizer que tenho visto e não tenho encontrado lugar de que fazer. Mas aí está, os seus ternos estão fora de ordem. Eles são aquelas batinas que passaram e vocês disseram que se livraram delas e mais tarde eles colocaram esses ternos sobre vocês aí. Colocaram lá um púlpito, um lugarzinho altinho, e todo mundo gosta dessas coisas. Quando o carnal chega lá, isso tudo é muito bom. Agora, se fosse um como o irmão Brano aqui, que ficava tímido com a câmera, é desse tipo que eu quero ouvir. Não aquele que está se sentindo muito bem diante das câmeras. E acaba que vai ficar por isso mesmo lá. 48 minutos já, só falando só dessa coisinha aqui que eu ia comentar. Mas você note, ainda vou falar ainda, então depois vou gravar aqui as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Para mostrar como que é a igreja do Deus vivo e como estamos fora de foco, segundo a própria mensagem. Mas então, nesse ponto aqui, eu gostaria de dizer isso, que Deus tem me mostrado o que é a cidade e que tenho sentido já por muito tempo. Que o nosso dever é deixarmos essas coisas aqui porque elas realmente não susterão. E essas lideranças, eles têm condições, eles têm suas chácaras, eles têm seus carrões, eles têm seus lugares. Eu não me preocupo com eles, porque na realidade eles têm meios para as coisas. Eu estou preocupado com o simples, que não deveria ficar ilhado e só nessa altura, quando a Bíblia diz, o irmão Brano ensinou, nós devemos, quando vemos esse dia se aproximando, nós deveríamos nos juntar cada vez mais. E vejo nessa condição de pandemia aí que as pessoas têm ficado isoladas e não tem ninguém que viesse a juntar elas. Estamos submetidos ao Estado. O Estado diz: você não pode abrir as portas, você simplesmente tem medo de ser preso, quando na realidade eles eram presos constantemente por fazer a vontade de Deus e não a dos homens. E você se tornou essa coisa morna. E as pessoas necessitadas de refúgio no sentido de estarem com as pessoas e deixarem eles amedrontarem vocês. Eu colocaria uma placa bem grande lá na porta: não entre, está cheio de coronavírus. Aqui todos nós temos coronavírus. E quem fosse já sabia, falou: aqui é para pegar coronavírus. Quem vem? E nos abraçaríamos e pegaríamos nas mãos. Ou estamos com medo disso? A verdade é essa, estamos. Por que estamos? Porque não nascemos de novo. Como pode um cristão ter medo? Quando a Bíblia disse que 1000 cairiam ao lado dele, 10.000 à tua direita, e ele não seria atingido. E se ele for atingido? Olha, ele está simplesmente indo embora, acabou toda a labuta, não tem que acordar às 6 da manhã mais, não tem que chegar às 9 da noite mais. Por que ele teria medo disso? É porque simplesmente não está seguro da vida eterna. Porque não teve aquele dia de vitória que ancorasse a sua alma na verdade de que ele me conheceu e me aceitou. Salvo para sempre, livre da lei do pecado e da morte, para nunca mais poder pecar. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Como é o coração dessa pessoa que descobriu isso? Ela tem um regozijo naquela hora, com essa revelação de que ele me aceitou. Nunca mais ele é a mesma pessoa. Interiormente ele é mudado por essa revelação que ele teve, de que eu sou salvo. Vida eterna, eu governarei sobre esse mundo inteiro. Ele não está preocupado com as bugigangas desse mundo, ele é dono do mundo inteiro. Então as próprias ações das pessoas mostram que elas realmente não estão realmente posicionadas. Ver a irmãzinha passar
se submeter à sua cabecinha, esperando que alguém pusesse as mãos sobre ela. E as pessoas não terem coragem. Um bando de covardes. Se submetendo ao Estado, negando fazer aquilo que eles foram comissionados por Deus. É o tipo de fé que temos. E que não nos permite ter nenhuma fé para uma cura divina, e ao mesmo tempo estamos pensando em termos de rápido. Mas o Senhor fará. Sim, o Senhor fará, Ele está tentando fazer, que é de chegar até você e te dizer. Ele fará de qualquer outra maneira, menos da maneira que Ele está fazendo, de levantar alguém para te dizer o que tem que fazer. Proprietários do povo. Mas na realidade não se importam com eles, estão eles espalhados, as ovelhinhas desgarradas por aí, eles nem para juntar eles no redil nem nada. Por isso eu creio, Senhor, um dia desse haverá um desafio, como nos dias de Elias. Vem cá, você é de Deus mesmo? Vem cá, vamos impor aqui agora um desafio. Um de nós cairá aqui. Porque então, eles são de Deus, que detém o povo, que retém o microfone, os donos do púlpito e da plataforma. Que coisa difícil, né? E justamente difícil por eu ser como eu sou. Se eu fosse um bajulador que estivesse por aí bajulando as pessoas, certamente as portas se abririam. Mas eu esperava que isso fosse entre cristãos, não. Isso para mim também é uma maneira de discernir. Não há interesse pela palavra. E nem querem saber se o povo se interessa. Não, estamos protegendo vocês. Estamos protegendo. Como pode ser tão destrutivo a pessoa estar se sentindo segura no próprio lugar onde vai ruir? Então eu temo que as pessoas não estejam nascendo de novo. Não estou dizendo que ninguém de nós está nascendo de novo. Eu digo que a maioria esmagadora não está. E é bem aí que se define vida eterna e morte, bem aí, no novo nascimento. E as pessoas realmente não têm que se pregar sobre isso. Eles querem fazer culto de curas, mas eles nunca tratam de levar essas pessoas a Jesus Cristo e elevar a fé delas a uma fé sobrenatural, um novo nascimento onde elas pudessem conhecer a Deus, ancorar aquilo e uma fé diferente agora. Por outro lado, eles mesmos deveriam produzir então os efeitos. A Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso não falha, é a palavra de Deus. Eu estou pronto a fazer isso com eles. Falar, você é de Deus mesmo então. Então, alguém enfermo aí, faça favor. Ele vai orar por ele. Ore. Não, mas ore. Ore, fazer como Elias. Fala assim, não, mas clama mais. A única maneira, aparentemente. E você tem que ser grosso. Não existe por parte das pessoas, elas próprias, a disponibilidade. Você tem que ser grosso, você tem que tomar as coisas na marra. Porque são todos carnais, eu creio. Até certo ponto. Se o irmão Brana, que era o irmão Brana. A congregação dele, que era a congregação madura dele. E ele dizia, requer-se uma morte que comece do púlpito e vá até a portaria. Que tal nós, uma geração depois? Que tal nós, uma geração depois? Estamos melhor do que eles lá? O que você acha? E as pessoas dizendo, você está muito bem, você creu a mensagem. Ora, a mensagem, vamos entender que com essa brochura, 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. Se você realmente creu essa mensagem, você passou por essas coisas, você nasceu de novo. Porque a mensagem prega o novo nascimento. Batismo com o Espírito Santo. E aí te disseram para você, não, o batismo do Espírito Santo é fé genuína na mensagem do dia. E aí você acreditou nisso, que acreditar nas palavras e na mensagem é você crer ela. Não, mas eu acreditei ela. Eu criei, não criei? Não sei. Crer não é acreditar. Crer é se estribar. Ou seja, seria realmente percorrer o caminho. Se a mensagem veio para escavando profundos enganos e tudo mais, trazer à tona a verdade, e se ela foi restaurada a verdade, ela nos ensina o caminho de nos encontrarmos de volta com Deus. Então,
você diria, eu criei na medida que você se encontrou de volta com ele. Aí, então você creu, você percorreu o caminho. Seria dizer que a árvore da vida está ali, cheia de frutos. E agora você tem caminho aberto, porque ele te ensinou o caminho agora. Mas então, a menos que você vá lá e colha um fruto e coma daquela árvore, você simplesmente não creu. Você simplesmente acreditou. Deve-se estribar. Percorrer o caminho. Crer toda a palavra, há o suficiente para nos ensinar que nós devemos realmente nos humilhar e nos mortificar até morrermos para nós mesmos e para esse mundo, entregarmos completamente tudo, até o ponto de que nossos próprios filhos, esposas, pais, mães, tudo, rejeitar tudo desse mundo, como que realmente morrendo para todas as coisas, encontrarmos-nos com Ele ali, crucificando a nós mesmos juntamente com Ele onde Ele se crucificou. Isso é o que a mensagem me ensinou. Isso é o que as pessoas não ensinam. E para ensinarem isso, elas dariam uma volta enorme. Teria que ler 300 mil mensagens, pedacinho aqui e ali, para dizer isso para as pessoas, porque eles não podem dizer com as próprias vozes deles. Olha, o que ele diz é isso. Veja como é isso que ele está dizendo. Leia a sua Bíblia e você vai ver que é isso que ele está dizendo. Então aqui já deu 1 hora, acabou que ficou por conta disso mesmo, né? Desse primeiro capítulozinho aqui. E acabou que ficou em torno dessas problemáticas, né, que devem ser tratadas, resolvidas, solucionadas, se é que espera-se realmente viver uma vida cristã nesses últimos dias, em plenitude, como se espera, conforme a palavra diz que existiria nesses dias. A manifestação dos filhos de Deus em adoção e plenitude da adoção. Poder, palavra falada e tudo mais. Mas então ficamos falando sobre essas coisas, o poder, a palavra falada, mas então agora nós estamos descobrindo o que se requer para se chegar até isso. Requer-se um novo nascimento. E as pessoas deveriam estudar melhor o que é um novo nascimento, o que é essa experiência, quais são as peculiaridades dessa experiência. Cada pessoa, disse o irmão Branco, cada pessoa que nasceu de novo sabe um minuto, a hora, o segundo que aconteceu, porque é uma experiência com Deus. O irmão Billy Paul, filho do irmão Brana, disse para ele, papai, estou tão feliz, eu acabei de receber o Espírito Santo. Por quê? Porque é uma coisa que se sabe, é uma situação que acontece, é uma experiência, não é uma coisa, aí alguém colocou na sua mente, não, o batismo do Espírito Santo sem sensação, ah não, então eu sou batizado com o Espírito Santo sem sensação, não se requer sensação. E eu creio que ele queria dizer assim, o batismo do Espírito Santo sem sensação é aquelas sensações que as pessoas buscavam. As emoções, né, tentando, por meio de emoções, eu tive ele, eu me emocionei, eu tive. Então, sensações, sem as sensações. É uma coisa real e natural. Mas creio que, de outra parte, ele disse dessa maneira também, que você sabe o minuto, a hora, o segundo que acontece. É uma experiência com Deus. Não há ninguém que nasceu de novo que não sabe que nasceu de novo. Então eu te digo, se você não tem certeza se nasceu de novo, eu te recomendo buscar. Porque se você tivesse, você saberia que nasceu. É o meu entendimento. Porque é uma experiência que você tem. E não é a mesma experiência para cada um chega até isso de uma maneira. Você tem que buscar a sua própria, interiormente, sinceramente, se encontrar com ele. A ocasião é você e Deus quem vai saber qual é a ocasião que isso vai acontecer. Entrai pela porta estreita. É a porta do aperto. Nessas horas, crer nele tem valor, porque então custará para você se ele falhasse. E você crer a si mesmo. Isso seria fé. Porque suas ações baseadas se estribando naquela fé, realmente você estava confiado ou você não faria, porque você teria um prejuízo. Resume-se a isso, necessário vos é nascer de novo. Então esse é o tema mais importante da igreja. Fala-se tanto dos mistérios, e mistério, mistério disso, tantos mistérios e coisas profundas. E a própria Bíblia, explicitamente dizendo, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, mas sem amor, sem essa conversão, eu nada sou.
Então eu penso que nós pecamos nesse sentido, de não estarmos observando, estarmos confiados de que eles sabem. E a responsabilidade é deles próprios, porque eles já viram que estavam errados pelas coisas que eu falei anteriormente. Em vez de chegarem na congregação e colocarem isso, exporem isso, tratarem isso diante de todos, para que todos aprendessem, se corrigissem no modo de crer e ver, não, eles simplesmente mudaram o modo de dizer. E agora afirma-se de novo que de uma maneira que eles aprenderam, mas eles não trataram isso diante da congregação, e a congregação não soube que eles estavam errando, e não soube que eles tinham que mudar o jeito de crer, ou de ver as coisas, que era no caso do sangue, de a sua justiça não ser sua própria. Então eles mudou, aí começou a pregar como que a justiça de Deus sobre nós, e a nossa perfeição vem dele, e tudo nele e tal, mas não houve um culto realmente, onde eu penso que não vi. Que a pessoa viesse a expor isso diante do povo. Eu faria isso. Eu mesmo, se estivesse à frente. Olha, acabamos de observar, nós realmente estávamos fora de rota aqui. E estávamos crendo assim, assim, assim. Quantos estavam crendo dessa maneira? Pois muito bem, então descobrimos que isso não é exatamente assim. A melhor maneira de se ver isso, e mostrar isso pela palavra, como é que é a maneira correta de se ver isso, consertar aquilo. Aquilo teria ajudado a muitos. Mas infelizmente não houve interesse por parte das lideranças em realmente comunicar as pessoas no sentido de esclarecer elas. Eles não estão nunca interessados em saber onde é que é o posicionamento que essa pessoa está, de modo que onde ela estiver engarranchado, que ela não consegue entrar. Mas como eles vão fazer? Eles mesmos estão no deserto também. Como que eles vão te introduzir por alguma porta quando eles realmente também não veem porta nenhuma? E a Bíblia diz, você nem sequer está adorando ainda nos átrios. Nem sequer está adorando. Tem que haver um novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. É a coisa mais importante de todas. Depois de ter esquadrinhado as Escrituras por tanto tempo, esse é o que define da morte para a vida. Isso é o que te leva da morte à vida, o novo nascimento. Então deveria se debruçar sobre isso, saber o que é o novo nascimento, como posso fazer para nascer de novo, para me encontrar com ele. E tinha até uma mensagem do irmão Brana que dizia como receber o Espírito Santo. E engraçado, eu não achei essa mensagem nem em inglês para traduzir. Foi retirada do contexto. Por qual motivo? Entre a série de pregações estava para que nos foi dado o Espírito Santo? E o Espírito Santo nos foi dado no sentido de colocar a igreja em ordem. Potencialmente, um cristão nascido de novo, potencialmente ele é um ministro, disse o irmão Brano. Que é o meu caso, por exemplo. Eu não estou pedindo para ninguém me reconhecer isso ou aquilo não, entendeu? Porque não é eles mesmos quem fazem de mim o que eu sou. Mas, como Paulo dizia, não foi eles mesmos que me ordenaram. Deus, ele mesmo me ordenou. Tenho visto vindicação disso por tanto tempo. E eu tenho certeza, e vocês aí também têm. E bom, acabou que foi uma explanação sobre nossos problemas. Que isso possa te ajudar a ver o quadro que eu vejo. Se você tem olhado e tem se descansado, e você deve estar descansado, mas em Cristo. Uma vez que você está nele, nasceu nele, então descanse, esse é o seu descanso. Mas se você nunca entrou nele, não tem por que você descansar. Levantai e andai, não será aqui o vosso descanso. Que Deus te abençoe e que você possa ver que você tem que buscar a Deus e se encontrar com Ele, e Ele ser a mente que te dirige, até o ponto de que você mesmo será capaz de discernir de qualquer um que venha se aquilo provém de Deus ou não. Porque se o Espírito Santo... Aí não depende de entendimento. Uma senhorazinha leiga, lá na roça, que não sabe ler ou escrever, se ela tiver o Espírito Santo, ela discernirá. Eu creio que ainda que ela nunca leu a Bíblia, ela discernirá o que ela ouvir.
Até porque as coisas não estão exatamente relacionadas à Bíblia do modo como a gente pensa. Porque nos tempos do Senhor Jesus, eles não tinham uma Bíblia. As pessoas reconheciam a prática do Senhor Jesus, era porque aquilo que eles discerniam no que acontecia. Não é porque, claro, a Bíblia falava dele, tudo que ele faria e tudo mais. Ele mencionou isso também. Estou dizendo assim, até 300 anos depois do último apóstolo, nem mesmo existia uma Bíblia para eles se orientarem. Eles se orientavam baseado nos ensinamentos de Jesus. Era assim que eles viviam a vida cristã, não era em torno do que estava escrito, o que Paulo escreveu, o que Pedro escreveu. Não era em torno dessas coisas, porque eles ainda não tinham escrito. Ou se tinham, realmente não tinha virado um livro para eles estarem. Eles tinham observado as cartas, eu creio, passado de mão em mão, de igreja em igreja, mas eles não tinham elas o tempo todo para eles estarem recorrendo a elas. Pelo Espírito, eu creio, eles discerniam quem era da parte de Deus e quem não. E é claro que enquanto bebês, as pessoas vindo, elas têm que ter cuidado. E o pastor deve ter cuidado da ovelhinha que está vindo, para que ela não seja arrebatada naturalmente, que tem. Mas isso termina na medida que ele nasce de novo. Porque então o guia dele já não é mais esse pastor, é Cristo. Compreende? Que Deus te ajude. E te permita ver que não é meu interesse realmente causar dano, mas realmente desejo é ajudar. Eu desejo é realmente apontar que estamos faltando em alguma parte. Estamos errando e necessitamos consertar as coisas. Mais que isso, tenho tentado dizer que estou tentando advertir as pessoas de que tempos ruins existirão e que nós deveríamos estar nos portando como uma comunidade e não como uma instituição como eles estão fazendo aí. Temos motivos para fazer diferente. Assim eu creio, né? Depois eu vou ler, vou comentar aqui as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. E você vai observar a discrepância que há entre aquilo que está delineando a igreja e aquilo que nós somos hoje. Farei isso depois.